felizes só não comeram pipoca, né? Graças a Deus. Que bom estar novamente na casa do Senhor. Deus tem nos falado, Deus tem abençoado a nossa vida. E é muito gostoso quando nós temos essa liberdade de poder estar na casa de Deus, louvando, servindo. E agora chegou o momento onde nós vamos ouvir a palavra de Deus para a nossa vida, para o nosso coração. Nós estamos já há algum tempo desenvolvendo algumas mensagens sobre família. O jejum que nós estamos em curso começou dia 5, vai até o 25. Esses 21 dias de jejum, nós estamos dando como prioridade, o foco é família, não que não possamos buscar outros propósitos, mas a família tem sido o nosso propósito também. Não é o mês da família, mas eu não preciso fazer isso somente em maio, que normalmente é o mês do lar, o mês da família. Por isso eu conclamo os irmãos que, como diz no popular, não deixa a peteca cair, né? Vamos, aquela palavra que eu dei ali, você está quase na metade, né? Estamos no segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 7º dia. Ah, mas são 21, está um terço, pastor, mas a metade do prazo que eu quis dizer. Então, hoje já é dia 11, 11 com 11, 22, dá um empurrãozinho para lá, 25, né? E já vários testemunhos obtivemos, pessoas que estão vendo o agir de Deus. Sempre lembrando, irmãos, o jejum não muda o coração de Deus. Não fazemos jejum para Deus nos atender. Ah, eu vou jejuar 21 dias e Deus vai ter que me atender. Não. O jejum é para nós nos afinarmos com Deus, para nós conhecermos o coração de Deus. É quando nos abstemos das coisas materiais por um tempo e nos envolvemos, nos dedicamos mais às coisas espirituais. Amém? E continuando nesse propósito, hoje de manhã trouxemos uma palavra sobre o sal da terra e a luz do mundo, enquanto família também. E a mensagem que Deus nos deu hoje para a noite chama-se Colunas de uma Família. Colunas de uma família. O versículo que nós temos é um versículo apenas no livro de Provérbios, no capítulo 9, no versículo 1. Depois, nós faremos menção ao Salmo 127, versículo 1, daqui a pouco. O versículo 1 de Provérbios 9 diz assim, na versão King James atualizada: a sabedoria edificou a sua casa, ergueu suas 7 colunas. A sabedoria edificou a sua casa, ergueu suas 7 colunas. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, com temor e tremor, nós estamos aqui diante do Teu povo para trazer não o que é meu, mas o que é Teu, a Tua palavra, aquilo que Tu tens para mim e para todo o Teu povo aqui. Senhor, eu quero pedir também para as pessoas que têm acesso a essa mensagem através da internet, quem sabe pessoas a ponto de se desfazerem de suas famílias, pessoas que estão vivendo, quem sabe, momentos terríveis de desprazer, de aflição, nós colocamos diante de Ti nesse momento. Quem sabe alguém agora parou um pouquinho para olhar isso daqui e já estava saindo para tomar uma decisão e desfazer completamente a sua família. Senhor, Tu tens poder de reverter essa situação. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, não é difícil nós encontrarmos lares desestruturados. Não há nenhum pensamento nosso de que
todo lar cristão tem que ser um lar perfeito. Os antigos, se você olhar a Bíblia ali, servos de Deus, pessoas que serviam a Deus, Deus operava através deles. Alguns deles também tiveram problemas no lar. Mas é possível você viver num lar estruturado. Perfeito nunca teremos, mas estruturado é. Embora seja comum a gente encontrar, não seria natural, não deveria ser, mas é comum encontrar um ou outro lar, ou alguns lares que estão desestruturados. Mas é possível viver num lar estruturado, embora não perfeito. Nós não somos perfeitos. Quando casamos com pessoas que vêm de outra família, e tão diferentes. A gente, às vezes, encontra filhos, né, de um mesmo casal, educados sob um mesmo teto, às vezes gêmeos, e são tão diferentes. Você imagina, eu saio de Guaçuí e encontro aqui no Rio de Janeiro uma carioca, anos e anos depois, e já estava ali marcado que ela seria minha esposa. E ela disse: a maior alegria que eu tenho foi quando te conheci. Ela fala: vocês estão rindo? Ela fala, é verdade. Está vendo, irmãos? Fala assim: amém, irmão. Amém. Isso é a penitência de vocês agora. E olha que eu não era bonito como eu sou hoje, não, irmão. Quando ela me conheceu, eu tinha uma calça boca-sino, uma costeleta até aqui assim, era magro, estava de frente, parecia que eu estava de lado, parecia que eu já tinha ido embora. Um cabelão grande, eu tinha cabelão grande, irmão. Inclusive aqui em cima, todo cacheado. Pois é, eu saio de lá e venho por uma família que eu nunca tinha visto. Mas essa é a espetacular atuação de Deus na nossa vida. Quando Ele é chamado a construir um lar, quando nós permitimos que Deus construa o nosso lar, Ele pega as coisas diferentes e dessas coisas, pega as pessoas diferentes e Ele faz Ele faz a unidade, Ele conserta aquilo que estiver errado, Ele consegue fazer isso. O grande erro é que às vezes nós pensamos que podemos fazer estas coisas por nós mesmos, com a nossa capacidade, com a nossa lábia, com o nosso jeitinho, mas se o Senhor não estiver no negócio, as coisas afundam. O Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor, na versão da King James diz, a não ser que o Eterno edifique a casa, a não ser, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Então, amados, sabe por que alguns casamentos, algumas famílias são estruturadas até certo tempo? É porque a nossa resistência aguenta tanto tempo. Uns aguentam 7, outros aguentam 10, outros aguentam 18, outros aguentam 30. Olha, eu vou separar, vou acabar com a minha família, porque incompatibilidade de gênero. Puxa vida, demorou 30 anos para pensar que é incompatibilidade de gênero, mas às vezes acontece. Por quê? Porque eles estão tentando construir algo que só Deus pode construir. E quando nós fazemos com as nossas forças, com as nossas mãos, com o nosso entendimento, nós nos cansamos, porque não há quem possa. É o mesmo princípio do batismo no Espírito Santo, que só serve para a capacitação do trabalho. E muitas vezes nós queremos pregar o Evangelho, fazer a obra de Deus, é no mesmo princípio, com a naturalidade humana, com o conhecimento, com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu vivi, com a minha experiência, mas o Espírito Santo é quem coloca em nós a força, coloca em nós a sabedoria, o conhecimento, é quem dá a palavra quando nós abrimos a boca. Por isso é que nós necessitamos do Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui, nesse contexto. Quando Salomão fala da sabedoria, note aqui, eu vou ler para os irmãos, aqui em Provérbios, no capítulo 1,
no versículo 20, diz assim: a sabedoria clama em alta voz pelas ruas, proclama nas praças públicas. Versículo 21, brada do alto dos muros à entrada das portas da cidade, profere em alta voz o seu discurso. Até quando, ó insensatos, amareis a insensatez? E vós, zombadores, até quando tereis prazer na zombaria? E vós, descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento? Versículo 23, convertei-vos, pois, à minha exortação. Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Vocês já ouviram isso? Já ouviram isso em algum livro? Joel falando, derramarei do meu espírito. Nós não podemos abrir mão. Então, tudo que nós vamos falar aqui, enquanto estiver falando, você perceba o que está sendo dito, é que o Espírito Santo, Deus é quem está sendo construído. Aqui, quando Salomão diz, a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, ele está fazendo uma personificação de Cristo. Quem é que fez isso? Cristo. Quem é que fez isso? Deus. Então, é uma personificação de Deus, que só Ele pode edificar uma família. Com isso, amados, nós podemos aprender que para uma casa prevalecer é preciso que ela esteja bem estruturada sobre colunas resistentes. Mas interessante que, conquanto nós precisemos dessa sabedoria de Deus, da presença dEle, Ele também precisa de nós para, primeiro, que nós queiramos. Nós precisamos saber o que eu quero, o que eu quero para a minha família, até onde eu quero chegar. E todas as vezes que a palavra de Deus pega uma situação onde os pais são relapsos em relação aos filhos, que o marido é relapso em relação à esposa, que a esposa é relapsa em relação ao marido, Deus vem uma palavra dura. Em alguns casos, há uma punição para isso, porque nós não temos direito de estragar aquilo que Deus fez, daquilo que Deus planejou. Partindo desse princípio, então, eu quero falar sobre algumas colunas, alguns pilares necessários para edificar a nossa família, a sua família, minha família. Eu queria que você, com toda a humildade possível, entendesse que todos aqui precisamos de ouvir essa palavra, inclusive eu. E por isso os microfones estão ligados, o retorno está aqui, eu estou ouvindo a minha voz voltar para cá, e eu estou captando. A minha esposa está ali, está com a caneta anotando. E se você puder, anote, converse com o seu cônjuge, converse com seus filhos. Filhos, dialoguem com seus pais. Muitas vezes os pais precisam da ajuda do filho. Muitas vezes nós temos que aprender com os nossos filhos. Então, há que se encontrar um ambiente, não uma vez ou outra, mas quase todos os dias, ou todos os dias, para que isso aconteça. O primeiro pilar, estamos há uns 2 domingos ou 3 falando sobre família, e abordamos isso com mais detalhes, e eu vou passar rapidamente sobre esse ponto, porque eu quero abordar uns outros pilares, mas ele faz parte. O primeiro pilar é o pilar do serviço. Quando toda a família está ocupada na obra de Deus, o sucesso é tremendo. Se eu perguntasse aqui, se eu chamasse alguém aqui à frente, desse o microfone e dissesse, você vai dizer para mim quanto você é abençoado porque você serve a Deus. Você trabalha na igreja, mas também vai por ali, e ali você trabalhando na igreja, você vai aprender a servir a Deus. Você vai ter muitas coisas para contar. Agora você imagine como você aumentaria essa quantidade, quando você aumentaria esses testemunhos, se você em família, se a família toda estivesse envolvida, completamente envolvida. Quando Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele estava não só assumindo um compromisso
de que a família ajudaria, mas ele não estava dizendo assim, eu vou mandar e manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas eu preguei sobre isso aqui da outra vez, e o contexto ele estava dizendo o seguinte, eu vou fazer de tudo para que a minha família engaje na obra e que tenha prazer de fazer aquilo que eu estou fazendo. Eu vou fazer de tudo para que a minha família olhe para mim e diga assim, puxa vida, vale a pena servir esse Deus do meu marido. Então, quando ele diz isso, o contexto que ele está dizendo, baseado em tudo que os judeus estavam fazendo, seguindo outros deuses, ele disse, vocês escolham o que vocês querem, vocês estão só querendo bênçãos e bênçãos, nós temos que servir, nós temos que aprender a adorar. Eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, o primeiro pilar é o pilar do serviço. Queridos, como é que nós podemos agradar o coração de Deus se nós em família não nos propusermos a servir a Deus, a servir na igreja, mas a servir pelo Evangelho, a servir nas ruas, a servir no meu trabalho? Ou seja, as pessoas precisam olhar em mim, olhar a minha esposa, olhar os meus filhos, olhar em toda a parentela que está na minha casa. Eles precisam olhar e dizer assim, eu tenho aqui um amparo, eu tenho aqui algo que me dá uma luz, que me dá um sal, algo que preserva a minha vida, como falamos hoje. O primeiro pilar é este. E eu quero desafiar você, meu amado e minha amada, você que não tem servido em família, e alguns, como preguei domingo passado, alguns não só não servem, como se escondem no escudo da família para não servirem. Dizem, eu não posso servir, pastor, sabe como é que é, né? Conhece a minha esposa, né? Pois é. Conhece meu marido? Pois é. E meu filho? Ah, o senhor não conhece meu filho. Então isso é uma coisa que nós podemos resolver quando nós queremos, porque quem é esse construtor Espírito Santo que não vai me ajudar a sair de alguns entraves? O segundo pilar é tão importante, irmãos, e tão mal compreendido por muita gente. O segundo pilar é o pilar da educação cristã. Educação cristã. Há um versículo que todo mundo conhece de cor. Provérbio 22:6 diz, ensina a criança no caminho, e não o caminho, né? No caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu estava pregando um dia, falando e tal, e uma irmã me procurou e disse assim, pastor, eu criei meu filho na igreja, ele veio desde criança e ele está desviado, como é que o senhor explica esse versículo? Eu explico, porque a Bíblia não pode estar errada. Ou você não ensinou, ou ele vai voltar. Não tem outra explicação. Ou ele vai voltar, ou você não ensinou. Por quê? Ah, pastor, mas meu filho foi criado na igreja. Eu não estou falando de filhos criados na igreja. Eu estou falando de filhos ensinados na palavra. E o que é um filho ser ensinado na palavra? Educado e discipulados. Educados, filhos, e discipulados pela palavra. Tem um ditado, eu gosto às vezes de usar ditado de fora, mas quando não tem nada de pernicioso, quando nada atrapalha a mensagem, pode. O pau que nasce torto, morre torto, né? Então, meu amado, tem outro, mas eu não queria usar esse, eu nunca iria dizer, né, que burro velho não se aprende, nunca ia dizer isso, mas agora que já disse, isso é um ditado que diz aí fora, né, que burro velho não se aprende. Então, amados, é mais ou menos o seguinte, ensina quando criança, porque depois não vai dar tanto trabalho. Desviar não significa ele dar uma saidinha para lá e voltar para cá. Desviar é procurar outra direção. Ah, mas meu filho foi criado, eu trouxe ele para a igreja desde pequeno e agora, pastor, ele está com 18 anos, ele não quer vir mais à igreja. Existem algumas famílias que eu conheço, pessoas que já me procuraram ao longo desses meus anos de ministério e me disseram, pastor, um dia meu filho falou assim, espera, e agora passou um vídeo recentemente, eu mandei para alguns aí, interessantíssimo, o irmão me mandou, eu já tinha visto, outros, enfim, e alguém falando de uma criança que disse, você tem só 16 anos, você espera, eu vou fazer 18,
A mãe corrigindo, dizendo, aqui você não pode, aqui você não vai isso, para essa festa você não vai, aquilo... Eu tenho 16, eu espero ter 18. Porque a lei diz que quando ele tiver 18, mas a lei da casa dela diz que você pode ter 40. Se você estiver comendo e bebendo aqui na minha casa, quem manda sou eu. Isso é um vídeo que está passando aqui, irmão, não é o pastor que está pregando, não. Até porque eu não tenho nenhum filho, nem uma filha de 40 anos. Amém ou não amém? Paga o almoço depois. Mas não tem mesmo, né? Então, a Bíblia não manda você carregar seus filhos para a igreja, ela manda você educar os seus filhos pela palavra e para Deus. Como é que é isso? Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 6 a 9, o verso 7, você vai ver que ele manda ensinar com zelo. Com zelo. Tu as ensinarás com todos... Coloca o 6, por favor, meu amado. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Olha só, antes de prosseguir a leitura, pastor, mas isso é Velho Testamento, isso acabou. Ué, então agora Jesus pega a bomba na mão e diz assim, Jesus, a partir de agora é tudo errado. Não, continua. A coisa é que a gente tem mania de dizer até o Antigo Testamento, nós estamos no Novo, rasga o Velho. Não, isso aí vale até hoje. E todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares, ao te levantares. Há uma versão, Almeida, que diz, inculcarás em teus filhos a palavra. Sabe o que significa? Vamos no dicionário e vamos pregar. Significa gravar, imprimir algo no espírito de alguém. Como é que eu posso imprimir algo no espírito de alguém? Dessa forma. Significa repetir seguidamente algo a alguém. Queridos, ensinar a educação cristã vai nos livrar, além de abençoar-nos, além de agradar o coração de Deus, além de ser um pilar dentro da construção da nossa família, vai nos livrar de grandes tormentos que virão depois, que poderão vir depois, para que não sejamos nós tomados de surpresa de alguma coisa que possa acontecer na nossa vida. É preciso ensinar os nossos filhos a terem coração ensinável. O que é um coração ensinável? Primeiro de tudo, um coração que saiba que precisa ser ensinado. Um coração ensinável meu é quando eu digo assim, eu preciso aprender, e eu estou disposto a aprender. Ainda que alguém esteja me ensinando algo que eu já sei, até uma boa quantidade, mas eu preciso aprender. Eu preciso reconhecer que há sempre oportunidade de aprender, há sempre tempo de aprender. Mas muitas vezes nós mesmos ensinamos e incentivamos o contrário. Eu vou falar de coisas que eu já vi e ouvi. Isso aí, filhão, é isso aí, valeu, meu irmão. O que ele tinha acabado de fazer? Ele tinha acabado de dar um coice em alguém. E o pai achou bonito. Deu uma resposta na lata. É, meu filho é foda. Eu passei por uma situação uma vez, irmãos, que eu não quero ensinar isso para ninguém, até que eu nem vou contar com detalhes que eu não quero ensinar. Mas eu era jovem e tinha um menino na minha igreja que ninguém segurava o menino, nem os pais. E havia uma situação que os pais, às vezes, parece que gostavam daquilo. Então, eu fiz algo de errado, me arrependo de ter feito, mas eu te garanto que aquela repreensão que eu dei, não com palavras, fez aquele menino pensar, porque por minutos eu pensei que eu tinha matado ele, que ele caiu no canto e ficou sem voz. Mas não podia ter feito aquilo, não faria hoje.
Mas eu era um jovem, não faz tanto tempo assim. E o fato é que, não sei o que deu, encaixou na cachola, consertou. Tinha alguma coisa que estava fora de... Vai dizer, pum, bateu com a cabeça ali e tal, opa, entrou no lugar. Deve ter sido. Mas já passei por outras situações tremendas. E já vi pais incentivando seus filhos a serem desobedientes e serem respondões. Meu filho é fogo, hein? Meu filho é fogo, ele tem que... Ele não me mexe com ele, não. Aí, filhão, dá mole mesmo, não. O que você está ensinando? Está ensinando um monstrinho. Você está criando um monstrinho. Daqui a pouco, meu amado, ele só pode fazer aquilo que ele aprendeu durante anos ouvindo o pai. É isso mesmo, filhão, responde mesmo. Quando às vezes nós também fazemos sem sabedoria, o pai ou a mãe chama atenção, se é a mãe que chamou, o pai falou, não faça isso não. E na frente dele. Aí ele, opa, achei alguém que me protege. Tudo falta de educação cristã. A palavra de Deus ensina uma série de coisas, mas principalmente ter um coração ensinável. Muitos são os pais que brigam com líderes da igreja e às vezes saem da igreja por causa dos filhos. Mas por quê? Porque a educação que os pais deveriam dar, eles querem que a igreja dê. A igreja não dá a educação, ela dá a instrução religiosa. A igreja instrui, mas a educação é por parte dos pais. E essa é uma coluna que precisa ler. Durante 3, 4 anos de vida, 2 anos, é tudo belezinha, você fala e está tudo, mas depois os monstrinhos vão crescendo dentro de casa. Eu não estou dizendo que seus filhos são monstros, eu digo os monstros que atuam na mente, que eu quero dizer. As coisas erradas, o inimigo, porque o inimigo vê isso tudo, e o monstro, o inimigo e tal, começa a atuar na vida das crianças. O inimigo começa a crescer, e como é que volta atrás? Terceiro pilar, irmãos, é o pilar da sabedoria, agora tanto do homem quanto da mulher. Sabedoria. Como às vezes falta sabedoria no lar. Eu não sei se é uma das coisas mais importantes ou é a mais importante dentro de um lar, a sabedoria do casal, da mulher para com o homem, do homem para com a mulher, e em determinadas atitudes, então, só com sabedoria. Em Provérbios 14:1, há um versículo que todo mundo conhece, diz, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. O que é edificar? É colocar colunas. Então, ele está dizendo que a mulher sábia é responsável por ser coluna do seu lar. E essa terceira coluna, que é a sabedoria, está muito na vida da mulher. O homem também deve ter, mas a mulher, por que a mulher? Não descobri isso assim à toa, irmãos. Está na Bíblia. Quando Deus dá e forma a mulher para o homem, Deus forma a mulher para ser a sua ajudadora. Já falamos várias vezes aqui. Qual é o termo no original para ajudadora? Vocês sabem. Quem lembra aí que eu já disse? Quem é? Lembra? Ezer. Ezer. E dar-lhe-ei uma Ezer, ajudadora. Sabe qual é o termo usado no original para Deus como nosso auxílio em todas as situações? Ezer. Então, quando a mulher não tem essa sabedoria, ela pode desmontar, mas não sou eu que estou dizendo, pastor, mas peraí, mas o senhor está colocando na conta da mulher, mas o homem também. Irmãos, eu vou aqui em Provérbios, a mulher sábia edifica a sua casa, e a mulher que não é sábia destrói a casa. Ponto. Há outras tarefas para o homem, como o sacerdote, que não pode se omitir, mas nesse quesito aqui, é importantíssimo que a mulher seja
considerada e tome posse. As mulheres olham para mim, os homens olham para baixo. Não olhem para mim, ficam olhando para baixo. Vocês não são obedientes, não, homens? Olhem para baixo. Vocês são responsáveis para o lar de vocês ser uma festa. Mas também vocês podem ser instrumentos para o lar de vocês ser uma desgraça. Como? Usando de sabedoria. Deus permitiu isso para vocês. Eu vou contar uma historinha. Posso contar uma historinha? Está na Bíblia. Em 1 Samuel, capítulo 25, não vamos passar toda a história não, mas se você quiser deixar aí, meu irmão, Samuel, porque são 38 versículos, e eu vou contar uma história que muita gente conhece. É a história de 3 personagens: Nabal, Abigail e Davi. O que acontece? No versículo 1 diz que Samuel faleceu. E Davi depositava todas as suas esperanças. Ele já era rei ungido, mas não tinha tomado posse ainda. Você vê que à frente ele ainda vai poupar outra vez Saul. Ele ainda não tinha tomado posse. Saul estava no reino, mas ele, segundo o coração de Deus, ele já era o rei. Então morre Samuel, que era o único que estava dando na cabeça dele, na cabeça de Davi, que estava dando uma certa proteção a ele. Quando ele soube que Samuel morreu, falou: pronto, agora quem acredita em mim? Quem é que vai lembrar que eu fui ungido? Que sou ele que foi lá? Foi ele que foi na casa do papai? Agora já era. Ele deve ter pensado coisas parecidas. E morre. E ele então, ele sai e vai para o deserto. E ele foi para o deserto de Parã. E ele estava lá no deserto, com a turma dele, com soldados e tal. E ele soube que havia um homem que estava por ali no Monte Carmelo, chamado Nabal. Esse homem era muito rico, tinha muitas ovelhas, muitos animais. E ele então pega os seus servos, alguns jovens, e manda encontrar com Nabal. E diz assim: olha só, fala para ele, pergunta se está tudo bem com ele, se a família dele está boa, que eu desejo... E fez aqueles cumprimentos todos. Você vai entender no final da história a figura que essa história apresenta para nós. Vamos entender bonitinho como é que são as coisas. Aí você diz: mas o que tem a ver essa história com a sabedoria? Você vai entender já. E os jovens vão e perguntam: e aí, nós somos os homens, os soldados do rei Davi. Não falou do rei, né, de Davi. E Davi mandou a gente vir aqui para saber, ou primeiro dizer que deseja que tudo esteja bem com o senhor, sua família, com seus gados, tudo bem. E eu não sei se o senhor sabe, mas os seus ajudantes estavam tosqueando as ovelhas lá pelo Carmelo, quando Davi estava lá. E Davi protegeu, porque as pessoas vinham, assaltavam, roubavam, matavam. E Davi, e eles contando, porque Davi mandou contar, está narrado aqui, eu estou dando pulos e vou pegar alguns versículos pontuais. E Davi protegeu, nada aconteceu com eles. O senhor sabia disso, senhor Nabal? Então, fizemos isso, fizemos com prazer. Mas agora nós estamos precisando de uma ajuda. Davi pediu para ver se tem alguma coisa aqui para nós comermos, bebermos no deserto, e para eles, se pudesse achar. Aí no versículo 10, Nabal retrucou: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Antes, deixa eu te dizer o seguinte: havia um homem em Maom, que era proprietário de terras e carmelos, fazendeiro, muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e tal. Chamava Nabal. O nome da sua esposa era Abigail. A mulher era inteligente e muito agradável aos olhos. No entanto, seu marido, pertencente à família de Caleb, era grosseiro e mau. Bom, então agora versículo 10. Quem é Davi? Nabal. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Tomaria o meu pão. Versículo 11. A minha água, a carne do animal que abati para os meus tosqueadores, daria todo esse mantimento a homens que não sei de onde vem. Então os servos de Davi voltaram. O que houve, gente? Eles já sabiam quem era Davi.
Conta, não conta você, conta você, não conta você, não conta você. Desembucha, gente. O que aconteceu? Pior coisa que nós fizemos. O quê? Vocês estiveram com Nabal? Estivemos. O que ele falou? Ele falou, não vou repetir para vocês, ele falou isso aqui. Falou isso, falou que o senhor é isso, que o senhor é aquilo. Diante disso, versículo 13, Davi ordenou aos seus homens, cada um, prepara a espada e coloca no cinto. Rapidamente cada homem cingiu a sua espada, Davi cingiu também a sua, e cerca de 400 homens partiram com Davi, e 200 ficaram cuidando da bagagem. Versículo 14, Abigail, a esposa de Nabal, tinha sido avisada por um dos seus servos, que lhe disse, Davi mandou do deserto mensageiros, contou toda a história, e disse assim, Davi, vamos lá, e não fique vivo nenhum homem, nem criança, nem nada. Sexo masculino, elimina todos, passa tudo a fio da espada. Disseram isso para Abigail, conta, o que está acontecendo? Uma confusão danada, o que houve? Aí repetiram toda a história para ela. Seu marido, aquele grosso, né? Pois é, eu tenho falado para ele que ele não pode ser assim, porque, só para você já começar a chegar onde nós estamos querendo ir, Davi aqui representa a figura de Cristo, que vem e oferece algo para aquelas pessoas, e depois ele diz assim, o que vocês têm para oferecer? O que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Abigail, quando soube, ela faz parte, ela é uma figura nesse contexto da igreja, quando ela descobriu isso, já deu ruim, ela se apressou e preparou um monte de ofertas para oferecer holocausto, adoração. Naquele mesmo momento, o versículo 18, Abigail tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, cerca de 15 quilos de trigo torrado, 100 bolos de uva passa e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumento, e orientou aos seus servos, ide à frente, e eu vos seguirei logo atrás. Porém não disse nada sobre o que estava fazendo ao marido Nabal. Não adiantava dizer. Por quê? Porque ele estava desalinhado da fé. Embora ele estivesse numa casa em que ela era redentora, em que ela oferecesse, ela estava dando todas as oportunidades, mas chegou um momento onde ele deu um fim naquilo e disse, eu não aceito. E ela disse, eu vou fazer isso tudo e não vou contar para ninguém, porque não adiantava contar, talvez ele atrapalhasse, e disse assim, isso é uma decisão individual, eu vou adorar o rei. Versículo 21, Davi havia declarado, foi pois em vão que protegi, não, esse versículo não precisa. Versículo 23, assim que Abigail viu Davi vem vindo, ela vai ao encontro. Ela desceu do jumento apressadamente, se prostrou com o rosto em terra diante de Davi. E prostrada a seus pés, lhe suplicou, Senhor meu, caia sobre mim toda a culpa. O que ela fez? Ela foi aqui um Neemias. Vamos passear pela Bíblia? Senhor, eu estou aqui, estou numa nice, estou bem, mas eu estou me colocando aqui pelos pecados do meu povo. Não, Senhor. Ele se colocou nas brechas, e ela fez isso. E ela diz assim, Senhor meu, caia sobre mim toda a culpa, permita, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos, e escuta as palavras da tua serva. Agora está falando com Davi. Não deu, meu Senhor, atenção àquele homem maldoso, Nabal. Ele é tão insensato quanto o próprio significado do seu nome. O nome dele já significava isso. A arrogância o acompanha. Entretanto, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu Senhor enviou. Se fosse comigo seria diferente, mas não fala. Agora, meu Senhor, juro por Iavé, o nome do Senhor, que te impediu de derramar sangue,
e de te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que tramam fazer-te qualquer mal sejam, pois, castigados juntamente com Nabal. Ou seja, o Senhor não tem culpa, não quero que isso aconteça. Versículo 32, depois você lê em casa essa história, até o versículo 38 pelo menos, que ela é linda. Versículo 32, então diante destas palavras, Davi declarou à igreja, a Abigail: bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Isso é lindo demais. Versículo 36, quando Abigail retornou para Nabal. Então está provado que Davi não fez nada, voltou, perdoou. Abigail retornou para Nabal, encontrou absorto numa grande festa em sua casa. Sabe o que é absorto? É assim, ó. Está nem aí para nada. Uma festa de rei. Nabal estava alegre e completamente embriagado. E por esse motivo, até o romper do dia, ela nada pôde lhe revelar sobre o que ocorrera. Mais uma vez, mulher sábia. De manhã, quando Nabal acordou da bebedeira, sua esposa lhe contou o que se passara. E ele sentiu o coração parar no peito. E ficou paralisado como uma pedra. 10 dias se passaram, e então Yahvé feriu a Nabal. E ele morreu. Depois você vai ler que Davi casa-se com Abigail. É o encontro de Cristo com a igreja. Daquela que se colocou no lugar dos pecadores, como eu preguei aqui hoje, para ser sal, temperar e preservar a carne. Amados, muitas casas pegam fogo num cantinho. Se a mulher for sábia, ela apaga o fogo. Se ela não for sábia, ela incendeia a casa toda. Os homens que estão nos ouvindo, não sejam arrogantes como Nabal. Eu quero me dirigir aqui às casas, às famílias onde o marido não está no mesmo grau de fé da esposa. Eu não quero nem dizer onde o marido não é crente, mas também. Deixa eu dizer, meu amado e minha amada, você é mulher cujo marido não é crente ou não está no mesmo grau de fé, você precisa cobri-lo de oração. E você precisa sacrificar por ele. Você precisa ser sábia. E quando não houver mais nada para fazer, Deus vai tratar com ele. Quarto pilar é o pilar do temor do Senhor. Olha o Salmo 128. Olha o Salmo 128, primeiro versículo diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Versículo 2 diz: comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero, tua esposa será como videira frutífera em tua casa, teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. E versículo 4, eis como será abençoada a pessoa que teme ao Senhor. O que ele está dizendo aqui? Todas essas coisas, sua esposa será isso, seus filhos serão aquilo, estão numa promessa daqueles que temem ao Senhor. O temor do Senhor é algo que muita gente não entende o que é temer. Eu sei, pastor, temer ao Senhor é ter medo do Senhor. Não, Senhor, nada disso. Temer ao Senhor está dentro do mesmo princípio que o apóstolo Paulo fala quando as pessoas estão se preparando para vir para a ceia, tomar parte do corpo do Senhor. Quando a pessoa vem à la vontade, de qualquer jeito, isso chama-se, ele vem sem discernir o corpo. O que é que ele está fazendo? Ele vai buscar maldição
para a sua vida, condenação para a sua vida. É a palavra de Deus que diz isso. E o temor do Senhor é quando nós tratamos Deus como se Ele fosse um qualquer, conquanto Ele seja amoroso, Ele seja bondoso, mas Ele não é um qualquer, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Rei dos Reis, Ele é aquele que domina sobre todas as circunstâncias, e Ele cumpre a sua palavra. Temer ao Senhor é colocar o Senhor no lugar do Senhor e saber que Ele é bom, mas Ele é justiça. E Ele vai atuar na hora que precisa atuar. Temer ao Senhor é saber o seguinte: há um que manda e um que obedece. Temer ao Senhor é passar para Ele a direção de construir a nossa família, sabendo, eu sei que Ele vai fazer, mas quando eu faço e não tomo conhecimento do meu Deus e deixo Ele de qualquer jeito na minha vida, eu não tenho esse temor, eu acho que tudo é de acordo com o que vai acontecendo e a vida é bela. Eu não tenho o temor do Senhor porque eu não conheço o Senhor, eu não sei o que Ele fez por mim, eu não compreendo o que Ele fez por mim, tanto não compreendo que muitas vezes eu dou mais valor às coisas que Ele me deu do que a Ele, dou mais valor às coisas que Ele me deu do que valor a Ele. Isso é não conhecê-lo. Nós lutamos mais pelo meu carro, pela minha casa, pelo isso, por aquilo, e não luto pela minha salvação, que ninguém pode dar. Há pessoas que não têm Jesus e têm um carro e têm a casa, eles conseguiram comprar, mas a salvação ninguém compra. Falta de temor ao Senhor. Nós estamos brincando, estamos andando, não sabemos. Não sabemos nem amanhã, não sabemos daqui 5 minutos o que vai acontecer. Deu um prazo longo, não sabemos nem daqui a 1 minuto, quanto mais daqui a 5. Esse pilar do temor do Senhor é um pilar que tem faltado em muitas igrejas, em muitas famílias, muitas casas. Temer ao Senhor, irmãos, não é ter medo do Senhor, mas é ter consciência de quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele espera de nós, como famílias. São 37 pilares, os irmãos aguentam? Então eu vou parar no 7º. Vou deixar 30 para depois. O 5º pilar é o pilar da oração e intercessão. Nós falamos aqui, está dentro desse contexto do jejum que nós estamos fazendo. Um desses dias apareceu esse versículo. Jó tinha uma família unida, porque ele orava pelos seus filhos. O temor de Jó era que seus filhos viessem a pecar contra Deus. E sabe o que ele fazia? Todas as vezes que os filhos saíam, quando voltava, Jó oferecia sacrifício pelos filhos e dizia: eu não sei o que eles fizeram, eu não sei se eles fizeram bobagem aí fora. Estou falando de filhos até adultos, mas nós temos que começar quando pequeno, nós temos que cobrir nossos filhos. A oração da mãe, principalmente, e do pai também, mas a oração da mãe é um negócio fantástico. A mãe de joelho, ela é capaz de mover a vida dos filhos a favor de Deus, em busca ao encontro de Deus. Quanto tempo de oração você tem gastado pelos seus filhos? Quanto tempo de intercessão? Senhor, não leve em conta isto, balança o coração do meu filho e da minha filha. Muitas vezes nós só sabemos reclamar, irmãos. Muitas vezes. Fulano, para não dizer pastor, então às vezes reclamamos com o irmão: meu irmão, você não sabe, meu filho está num negócio que ninguém aguenta. Olha, eu olho para ele assim, não dá nem vontade de conversar. Meu filho é isso, meu filho é... Irmão, quanto tempo você está gastando para orar pelo seu filho? Mas acontece que nós damos às vezes mais valor ao que precisamos. Meu filho não está aqui, não está me incomodando, eu vou cuidar da minha vida. Aí nos detemos em alegrias nossas particulares, em prazeres, mas não gastamos tempo com os nossos filhos.
e pelos nossos filhos. O sexto pilar é o pilar da palavra de Deus. Irmãos, só a palavra pode fazer com que um lar seja bem sucedido. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, vou ler na minha versão que eu tenho aqui, e diz assim, que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Ponto. Agora preste atenção nesse último parágrafo, versículo. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Meu amado, se você não fizer isso, está te faltando inteligência, está te faltando sabedoria. Está aí. Mas pastor, mas será, meu irmão, como é que eu vou saber se você não aplicar? Eu tenho na minha vida testemunho, mas eu não posso, você não pode comer a comida que eu estou comendo. Você pode olhar e ter uma ideia e dizer, um bom prato, eu quero também. Ninguém vai a um restaurante com fome e fica olhando os pratos que as pessoas estão comendo e diz assim, aquele ali, olha, bife à milanesa, uau. E aquele ali, ó, uau, picanha, E o garçom chega, o que é que eu já estou alimentado? Muito bem. Não, você pode ter uma sugestão, você chega assim, não sei o que eu vou comer. Já aconteceu com você? Sei, olhando. Qual é o nome daquele prato ali? Aquele prato é bife à la montée com GMC com torre. Eu quero um daquele, está bonito. É uma sugestão, eu não sabia, aquele ali está bonito, não sei o nome, como é que é? Eu quero um igual àquele. Mas o meu testemunho, o seu testemunho, ninguém pode fazer isso. Olhar o testemunho, que legal, eu vou experimentar, medita nele, dia e noite. Sabe o que quer dizer dia e noite? No original, dia e noite. Quer dizer todo o tempo, irmão. Dia e noite quer dizer assim, não parem. Pastor, mas dia e noite, como é que eu vou dormir? É sem parar, o tempo que você tiver, meditar, tudo que você for fazer. Eu vou comprar essa caixa aqui agora. Quanto custa essa caixa aí, minha amada? Custa tanto e tal. Mas se você me der aqui, você quer com nota ou sem nota? Por quê? Sem nota é mais barato. Medita na palavra dia e noite. O que o senhor está pensando? Estou meditando aqui. Não, faz as contas, já fiz. Eu quero, como diz a lei. Mas por que o senhor está fazendo isso? O senhor é bobo, hein? Não sou não, porque diz aqui, que deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas. Todas. Pastor, o senhor poderia me dar uma ideia de empreitadas? Posso. Trabalho, namoro, saúde, viagem, empreendimento, aplicação financeira, tudo. Todas as tuas empreitadas, estudo, tudo. E alcançarás bom êxito. Esse é um pilar, que se você tirar, a casa vai andar, vamos dizer que a casa ande. De vez em quando a gente encontra famílias que estão andando de lado, estão andando de banda. Chegaram lá, e amanhã? Ela volta de banda, ela vem lá, passado 3 anos, problema na coluna, porque está andando de banda. Aí a pessoa vem, pastor, os irmãos são inteligentes, estão entendendo o que eu quero dizer. Pastor, eu queria que o senhor orasse pela minha coluna da minha família. Aí Deus revela assim, o problema da coluna é que está faltando uma coluna. Qual a coluna que está faltando? Tem que ver qual que está faltando. Nesse caso aqui, da palavra de Deus. Meu amado, não adianta orar por você, se você está quebrando colunas na tua casa. Amém ou não amém? Última coluna.
Os irmãos não vão dizer? Eu gosto da sinceridade dos irmãos. Vocês querem mesmo que eu fale às 7 ou deixa para outro dia, irmãos? Se a igreja toda pedir, eu falo. Vocês é que pediram, irmãos. Eu vou dar uma chance aos irmãos. Os irmãos querem deixar para outro dia? Vou até fechar a Bíblia aqui, que se precisar de correr, eu já corro e deixo ela fechada aqui. Irmão Marcelo, recolhe aqui para mim depois. O 7º pilar é o exemplo de vida dos pais. Existem pais, e eu estou com muita tranquilidade, porque eu tenho uma filha aqui. A outra não está aqui, mas se estivesse, eu também estaria do mesmo jeito. Essa é a mais velha. Existem pais que querem que seus filhos sejam bons filhos, porém se esquecem de que são eles, pais, é que devem dar o exemplo para ser seguido. Como meu filho vai ser bom se ele não sabe o que é bom? Quando meu filho não é bom, quem falhou? Meu filho? Eu. Em 2 Coríntios 12:14, Paulo diz: não devem os filhos entesourar fazer tesouros para os pais, mas os pais para os filhos. Não são os pais que fazem tesouros para os filhos? Eu estou falando de tesouros, não estou falando de dinheiro, não estou falando de herança financeira, pecuniária, estou falando de herança. São os pais. Mas há pais que não têm o menor cuidado. Sabe por quê? Porque dentro de casa é um lugar muito difícil da gente ter cuidado. Dentro de casa você anda de qualquer jeito. Essas mulheres tão bonitas que nós temos aqui na igreja, todas arrumadas, não é? Será que dentro de casa elas andam assim, toda maquiada, com salto alto? Não, é dentro de casa, né? Acorda de manhã com um rolinho na cabeça. Está dentro de casa. Marido, mesma coisa. Tem marido que fica de pijama até 4 horas da tarde, só tira para dormir. Dentro de casa, não é assim não, irmãos, fala a verdade. Essa palavra talvez fosse para um encontro de famílias, de casais, né? Porque a gente ficaria mais à vontade. Mas eu tenho colocado no coração que se nós não ensinarmos isso nos cultos e as pessoas poderem ver também aquela coisa, nós estamos falhando, porque a família é a base de tudo. E se eu errar nesse quesito, você pode ficar com o joelho duro, ajoelhado em cima de caroço de milho orando, não vai acontecer nada, porque você está quebrando pilares, colunas da sua vida, da sua família. Pais que mentem na frente dos filhos com uma cara de pau muito grande. Na frente, e os filhos corrigem. Menino, cala a boca, não corrige teu pai não, que você ainda leva um tapa na cara, hein? E já ensinou mais outro erro. Aí a criança vem para a igreja. Nosso Jesus é bom, é bom, é bom demais. Professora cantando. E ele é bom demais, é bom. Jesus fica triste quando nós mentimos. Professora, ele interrompe a música. Fica triste o quê? Quando nós mentimos. Meu pai mente. A criança fala, meu irmão. Você não adianta dizer não, porque ele fala. Eu tive um amigo, um casal de amigos, um amigão, lá em Vitória, onde eu morei. Olha lá, amado, eu estou falando de ti agora, se você pegar, você sabe que é você, não vou dar teu nome não, mas... E um dia o pastor foi na casa dele. E ele resolveu desengraçar o menino envergonhado, ele falou, vem cá menino, fala com o pastor, não quero... onde você aprendeu isso, não sei o quê. Aí ele foi lá para a escola, menino, ele está lá no quarto, vem para cá. Não...
É, pastor, menino é isso, menino é aquilo, esse menino está precisando, ele está escutando de lá. Aí o menino de lá, para, pai, não vou parar não. Daí a pouco o menino, esse quem me contou foi o próprio cara, camarada. Para, pai. Não. Daí a pouco o menino soltou de lá, se você não parar, eu vou falar para o pastor que você bebe, hein? Ele vai falar, mas já falou. Caso verídico. Será que o seu casamento não está bom e você trata a tua esposa com casca e tudo? Porque quando você era pequeno, você viu o seu pai fazendo isso? Quem sabe foi? Se não foi, é porque você precisa aprender também a ser crente, né? Mas pode ser. Então, às vezes, nós tratamos a esposa com grosseria. Irmãs, quando alguém te tratar com grosseria, o seu marido fala, sai para lá, Nabal. Você não é Nabal, irmão. Você não é Nabal. Na frente das crianças. Conheci uma família, conheço ainda porque a família não morreu, e de vez em quando o marido e a mulher brigam. E eu já vi mais de uma vez, tive a oportunidade, passando por perto, vendo ou tomando conhecimento, filhinha de 2, 3 anos, sentada como um bichinho acuado, olhando e digo assim, vai sobrar para mim, deve ter imaginado, porque o negócio voa, tipo barata voa tudo dentro de casa. E a criança vê. Você é exemplo de vida para os seus filhos? Quando a gente fala de mentira, eu já falei isso outras vezes aqui na igreja, irmãos, eu vou concluir agora. Você mente para montar um perfil no Facebook? Você bota uma idade que você não tem? Você permite que o seu filho ponha? Você mente quando o telefone toca? Ah, meu pai não está não. Você já ensinou para sua filha, ó, quando você não quiser falar, você diz que você não está. Pastor, mas o senhor é muito fanático, isso aí todo mundo faz. Eu não faço. Eu estou aprendendo agora a dizer algumas coisas. Eu estou igual Salim e Jacó. Jacó devia Salim e não tinha dinheiro para pagar Salim. E Jacó não dormia. E a mulher dele falava, por que você está assim? Porque Jacó vai pagar amanhã e não tem dinheiro para pagar. E Jacó tem que pagar Salim e não tem dinheiro para pagar Salim. E a mulher dele viu que ele estava aflito, pegou o telefone e ligou para Salim. Salim, Jacó te deve? Deve. Ele não tem dinheiro para pagar. Pronto. Agora quem não